Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar apenas mais um minutinho para que dê as 10 horas conforme combinado. E já já a gente vai começar a conversar sobre o que é esse estado de felicidade. Aqui nós temos, no programa quem está acompanhando pelo live stream, nós temos aí disponível um chat. Caso vocês queiram enviar algum comentário, alguma pergunta, normalmente depois que termina a apresentação, que deve durar no máximo 20 minutos, a gente pode conversar com esse chat, caso vocês se interessem. E tem pessoas que acompanham direto no blog, na página do Ativismo Quântico, na página ao vivo, também dá para acompanhar, mas por enquanto lá não tenho o chat disponível. Ok. Vamos conversar então sobre essa felicidade. O que vem a ser esse estado de felicidade, esse estado de graça que a gente tanto almeja e que parece às vezes tão fugaz? A gente tenta nos prender nessa situação que nos traz essa alegria, essa felicidade, e ela realmente não é duradoura. O que está acontecendo? Quais são as situações da vida que acontecem que fazem com que a gente perca esse estado de felicidade? Nós vamos ver depois que tem tudo a ver com os estados de identificação que nós temos. Nós encaramos essa essência que nós temos dentro de nós, a nossa consciência, como sendo a base de tudo. E às vezes nós não nos identificamos com essa essência divina que nós temos dentro de nós e acabamos buscando esta felicidade em lugares externos e que acabamos nos identificando com isso. Nós vamos ver esses detalhes. Mas quando a gente pensa em felicidade, a primeira pergunta: onde está? Onde está? Será que eu tenho que ter alguma busca? Eu tenho que ter algum caminho a seguir para que eu atinja esta felicidade? Então, as primeiras perguntas que nós fazemos: como que estamos buscando esta felicidade? Quais são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, aquilo que nos guia, os nossos valores, a presença que nós experienciamos diante de qualquer circunstância que nós estamos na vida? Como que nós estamos em contato com esse estado interno de felicidade? E a outra pergunta que nós fazemos: existe felicidade duradoura? E a resposta é clara e óbvia. Nós não conseguimos ainda atingir esse estado de felicidade duradouro. Os nossos momentos de felicidade, eles são fugazes, duram algumas horas, alguns dias, algumas semanas no máximo, dependendo daquilo que a gente faz. Pois bem, o que nós propomos hoje aqui, para a gente aproveitar esse tempo que nós temos para discutir sobre a felicidade, é de trazer um trabalho realizado. Mas antes de pensar nesse trabalho, veja só como que esse estado de felicidade duradouro ele é fugaz realmente. Por quê? Que a vida, inevitavelmente, ela apresenta sofrimento. A todo instante nós estamos sujeitos a acidentes,
a fatalidades diversas, ao envelhecimento, doenças e inclusive a morte. Então a vida, ela sempre traz situações em que nos coloca com dificuldade, quando nos coloca desafios, nos coloca em situações em que a gente tem que encontrar soluções. São os conflitos que nós passamos. E para conversar sobre tudo isso, para ver como é que a gente pode minimizar este sofrimento ou até mesmo fazer com que ele se dissolva, na grande maioria das vezes, a gente tem que fazer uma introspecção e um mergulho dentro de nós mesmos. Como é que seria isso? Aí, agora sim, eu trouxe para vocês aqui, hoje, um trabalho realizado por alguns pesquisadores que colocaram a felicidade dentro de uma fórmula matemática. É claro que ela ainda está distante da real percepção que nós temos da felicidade, mas é um ponto de partida importante. Eu sempre gosto, naquilo que eu escrevo, naquilo que eu falo, de tentar uma integração entre ciência e os nossos aspectos sutis, a espiritualidade, como que nós enxergamos aquilo que é transcendente a nós. E vocês observam que eu tenho estudado a física quântica, e a física quântica, entendendo toda a matéria como sendo possibilidades de escolha da nossa consciência, que é a essência, tem uma aproximação quase que natural entre aquilo que é manifesto e aquilo que é transcendente. E essa felicidade é um aspecto sutil. Nós temos que criar a representação física em nosso cérebro de estados que representam esta felicidade. Nós temos que vivenciá-la. Vamos conversar isso mais adiante. Vamos ver agora o que esses pesquisadores trouxeram para nós. Eles colocaram isso dentro de uma fórmula matemática de alguns fatores. O primeiro fator são limites pré-estabelecidos, que eles colocam como sendo já pré-determinado ao nascimento. É toda a nossa bagagem genética que nós trazemos que vai formar os nossos 100 bilhões de neurônios e já estará lá pré-escrito no DNA dos neurônios a quantidade de serotonina, de dopamina, de todas essas substâncias neurotransmissoras que fazem a mediação de todos os estados que nós vivemos, que vivenciamos também. Então, eles colocam que parte desta felicidade, um desses fatores, são esses limites pré-estabelecidos já ao nascimento. Nós vamos ver que há limites para isso. O outro fator que esses cientistas colocam são as condições de vida que nós estamos presentes. E a gente vai ver aqui como que todos nós almejamos a mudança dessas condições de vida, acreditando que aí está a solução para que a gente encontre a felicidade. Nós vamos ver que aqui terá surpresas. E o último fator que eles colocam são as atividades voluntárias que nós desempenhamos no nosso dia a dia. Aquilo que nós escolhemos por vontade própria em fazer, isso tem também um peso importante. Por falar em peso, esses cientistas colocaram em cada um desses fatores um determinado peso, uma determinada porcentagem de contribuição para este estado de felicidade. Os limites pré-estabelecidos, a carga genética que todos nós trazemos, herdadas de nossos pais, 50% do espermatozoide paterno e 50% do óvulo materno, ele tem um peso para a felicidade de 40%. 40% da felicidade, segundo esses cientistas, está determinado já ao nascimento. 10% apenas está envolvido nas condições de vida. Veja que a gente acreditaria aqui que isso teria uma participação maior, apenas 10%. Já as atividades voluntárias têm um peso de 50%. Aquilo que nós escolhemos fazer no dia a dia como escolha voluntária tem um peso maior.
E nós vamos ver o porquê disso também. Bom, vamos tecer alguns comentários aqui sobre esses limites pré-estabelecidos. São os limites naturais do cérebro. Eu já tive a oportunidade de conversar com vocês de que o nosso cérebro é composto por mais de 100 bilhões de neurônios e cada neurônio é capaz de fazer conexões com outros 5.000 neurônios. Isso faz com que a gente tenha uma infinita possibilidade de conexões e muitas vezes a gente tem sempre as mesmas escolhas, os mesmos hábitos, os mesmos condicionamentos e nós ficamos presos realmente a esses limites naturais. Em certa parte, os cientistas estão certos quando eles afirmam que 40% já é pré-determinado ao nascimento. São conquistas evolutivas que nós já trazemos para quem acredita numa vida milenar e com várias oportunidades de vivenciar aqui na manifestação, na teoria reencarnatória. Isso está correto também, porque é uma bagagem do espírito, é uma bagagem da consciência que traz aqui a oportunidade de vivenciar novamente as circunstâncias que fará com que ele tenha um aprendizado, um conhecimento maior. E é difícil a gente acreditar que tudo que acontece na nossa vida realmente é necessário para a nossa evolução. Realçar também que nós ainda estamos no processo evolutivo. A evolução não finalizou e nem está finalizada no ser humano. Nós ainda estamos num processo evolutivo. Então, esse limite natural do cérebro, ele tem muitos questionamentos, porque a todo instante, hoje, através das descobertas da neurociência, mostrando a neuroplasticidade, a capacidade que a nossa mente tem de moldar o cérebro, de fazer com que ele adquira novas conexões que representem estados diferentes daqueles que a gente vivencia, nós podemos modificá-lo sim. Ele não é totalmente pré-determinado, não é totalmente condicionado, nós ainda podemos falar não a esses condicionamentos. Então, os limites naturais do cérebro também têm as suas controvérsias e eles podem ser modificados a cada instante. Então, a questão biológica, genética, molecular, do movimento dos milhares de neurotransmissores que ocorrem aqui no cérebro, ele é determinado, em última instância, pela nossa consciência, pela nossa mente. E isso pode fazer com que os genes eles sejam ligados e desligados de acordo com a finalidade de escolha da consciência. Pois bem, quando nós estamos vivendo várias situações, por exemplo aqui, um pneu de carro furado, muitas vezes se a pessoa está vivenciando um estado de felicidade, se ele está de bem com a vida, se ele está identificado com a sua essência, entendendo todas as razões para que isso aconteça, que isso não é fácil, diga-se de passagem, ele vai encarar esta situação problemática que a vida está lhe colocando de uma forma diferente do que aquelas pessoas que têm a infelicidade como uma mola propulsora. As pessoas que têm estados de felicidades mais duradouras vão encarar os problemas da situação da vida como oportunidades, já aquelas que estão infelizes sempre vão encarar como problemas. Então veja que a situação da vida ela possa ser ter uma certa neutralidade. Somos nós quem damos significados a tudo. É o nosso corpo mental, é a nossa mente que é capaz de gerar significado a tudo aquilo que a gente vivencia. Pois bem, vamos adiante. Vamos ver se esses limites naturais do cérebro realmente eles podem ser modificados. Todos nós temos neurônios e espelhos. Essa é uma nova conquista da neurociência. Os chamados neurônios espelhos. O que vem a ser isso?
Isso foi uma descoberta recente em laboratório de que estavam pesquisando com eletrodos em macacos, vendo o disparo de determinados neurônios que estavam ocorrendo, e o treinador, ao entrar no recinto contendo algo que esse macaco gostava muito, só o fato dele observar, ele fez com que esses neurônios disparassem, como se eles realmente estivessem ali vivenciando aquilo de uma forma real. Então, o fato dele observar, ele tem os neurônios, chamados neurônios espelhos, e todos nós temos, que faz com que a gente aprenda, que a gente conheça também apenas por observar. Veja a importância que nós temos de ser exemplos na educação de nossos filhos, em qualquer situação de vida que nós estejamos. Nós estamos sempre aprendendo, observando, vendo, porque nós temos condições de representar, de perceber o outro, de sentir o outro. Essa é uma conquista nova da ciência. E isso é também observado em crianças que estão circundadas por pessoas com características infelizes. A tendência dessas crianças convivendo com pessoas infelizes é também de se tornar infeliz. Já o contrário também é verdadeiro. Crianças que convivem com pessoas felizes têm uma maior chance de adquirir estados cerebrais que representem a felicidade. Isso é importante porque está caracterizado aqui a presença desses neurônios espelhos que todos nós temos. Pois bem, vejam a questão das drogas, da farmacologia que nós temos disponíveis para tratar estados de tristezas profundas, de depressão, de pessoas distímicas que a gente chama. Essas drogas têm capacidade de atuar a nível desses neurotransmissores, fazendo com que a pessoa saia. Se ela já tivesse pré-determinada e não pudesse ter nenhuma modificação a nível cerebral, as drogas não teriam efeito nenhum. Então, quando a gente conversa sobre essas situações, a via é sempre de duas mãos. É do espírito em direção à matéria e da matéria em direção ao espírito também. Da mesma maneira, terapia cognitiva tem a capacidade de modificar crenças limitadoras, pessoas que estão sempre negativas. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não nasci para isso, eu nunca vou dar conta de fazer isso, e outras crenças. A terapia cognitiva é capaz de recrutar novos circuitos neuronais que fazem com que a pessoa represente um estado de capacidade em que ela tenha realmente um poder de realização diferente, modificando. E a meditação traz plena modificação do nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas decisões. Ela hipertrofia, ela fortalece, ela modifica as fibras da região pré-frontal, fazendo com que a gente tenha mais presença, mais vivência, adquirindo estados de felicidades, de bem-estar, de controle da hipertensão arterial, de controle do pânico, de controle dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Nós teremos oportunidade em breve de conversarmos mais detalhes sobre a meditação e como nós podemos treinar essa técnica. Então vamos adiante, vamos ver agora como que as condições de vida que tem um peso apenas de 10% naquilo que nós entendemos por felicidade, contribuem. Nós sempre queremos sair de situações ruins para condições boas, acreditando que isso nos trará felicidade. Pois bem, já cientistas que pesquisaram que aquelas pessoas que ganharam na loteria, que dá uma sensação de êxtase, deve ser uma sensação de plena felicidade, achar que você, de uma situação de pobreza, atingir uma situação de riqueza, que você vai poder fazer tudo aquilo que você não poderia fazer, isso vai gerar felicidade plena e duradoura. Pois bem, os cientistas estudaram muitos ganhadores da loteria e todos eles, após um ano, já estavam no mesmo patamar de felicidade que eles estavam antes de ganhar esse montante de dinheiro.
E depois de 2, 3 anos, eles estavam numa situação pior do que eles estavam antes de ganhar o dinheiro. Então, a felicidade não está em você sair de condições ruins para condições boas. Aí não se encontra a felicidade. Nós acreditamos que isso sim pode trazer felicidade para nós. O contrário também é verdadeiro. Pessoas que sofreram uma fatalidade, que tiveram um acidente grave na vida, uma doença grave, como este senhor, hoje é um senhor que muito contribui para a física através da sua teoria, tem uma mente brilhante, que é Stephen Hawking. Ele tinha tudo para ser infeliz. Por quê? Uma situação difícil na sua vida, em que ele não consegue movimentar um músculo sequer, tem dificuldade de comunicação, tem uma mente plena funcionando. Então essas pessoas que sofreram uma fatalidade também, depois de um determinado tempo, eles têm uma condição de superação. Todos nós temos uma condição de superação. E eles têm motivos de sobra para serem pessoas tristes, distímicas, depressivas, e não, depois de um determinado período estão felizes, adquirem um estado de felicidade também. Então, as condições de vida da pessoa contribuem realmente com apenas 10%. As nossas identificações é que são diferentes. E agora sim, 50% de tudo aquilo que nós escolhemos como atividades voluntárias contribuem realmente para um estado de felicidade. Como é que funciona isso? Quando as nossas escolhas é a nível pessoal, para a nossa satisfação, para o nosso prazer, ir ao cinema, por exemplo, isso é válido, é necessário, nós temos que fazer isso, de escolher algo que realmente nos dê prazer, que nos dê satisfação. Porém, essas escolhas ainda trazem estados de felicidades não duradouros. Dura uma viagem que nós fazemos, traz um estado de felicidade, de modificação, de percepção da vida, que dura em torno de uma semana no máximo. Depois nós entramos novamente numa rotina e que essas escolhas não trazem um estado duradouro de felicidade. Então, quando nós fazemos as escolhas voluntárias para satisfação pessoal, tem uma certa contribuição e os estados de felicidade ainda são fugazes. Quando, por outro lado, as nossas escolhas elas são em benefícios de outra pessoa, ocorre um fenômeno em que nós temos uma sensação de felicidade mais duradoura, quando nós escolhemos para o outro. Leão Tolstói já afirma que a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Pois bem, não foi só Leão Tolstói quem afirmou que as escolhas que nós fazemos em benefício de outras pessoas traz estados de felicidade mais duradouros. Outras pessoas ligadas à música, Baden-Powell, por exemplo, afirma que fazer a felicidade dos outros é a melhor maneira de ser feliz. Também buscando a felicidade do outro também. Em qualquer aspecto, mesmo dentro da Igreja Católica, Marcelino Champagnat, que é um dos fundadores da Escola Marista, afirma que é fazendo os outros felizes que encontraremos a nossa própria felicidade. Isso vem corroborar com vários ensinamentos milenares, desde a época de Buda, de Confúcio, no Oriente Antigo, até nos dias atuais do cristianismo, que faz com que mostre que a caridade, o fato de nós estarmos fazendo algo em benefício de alguém, nos traz uma sensação de satisfação, de bem-estar, de felicidade. Isso tem que ser perpetuado dentro de nós. A aquisição desses circuitos de emoção positiva, como felicidade, sabedoria, gratidão, alegria, eles devem ser perpetuados, manifestando eles com intensidade, sempre que nós tivermos oportunidade, para que se fixe isso dentro de nós. Da mesma forma que o ressentimento, o ódio parece ser assim tão natural,
Nós nos irritamos tão facilmente, nós temos que modificar isso e trazer esses estados de felicidade para se tornarem condicionados também, para que nós sejamos naturalmente felizes. Mas isso nós temos que pensar de uma maneira um pouco mais profunda. Como? Nós ainda fazemos identificações equivocadas, porque nós carregamos dentro de nós ainda traços de memórias, de experiências que nós ainda ficamos identificados a essas memórias. A minha tristeza, a minha culpa, o meu ressentimento, tudo isso ainda traz uma carga de energia muito presente atualmente. Ou se nós não estamos presos às memórias passadas, nós ainda estamos presos imaginando como será o futuro, podendo ser ainda mais dor no futuro, ou então uma ansiedade de querer estar no futuro e esquecer de viver o momento presente, identificando-se com o momento presente. Pois bem, identidade, identificações, essa é uma chave principal de tentar descobrir a nossa essência. Se vocês me perguntarem quem sou eu, ou se eu perguntar a vocês, quem são vocês? Quem é você? O que você responderia? Pois bem, quem é você? Se vocês me perguntarem, eu poderia falar, eu sou o Milton. Não, eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. Essa é uma das nossas identificações com o nosso nome. Vocês insistem, quem é você? Ah, eu sou médico. Não, eu não perguntei a sua profissão, eu perguntei quem é você. Vocês insistem, quem é você? Ah, eu sou o marido da Keila. Não, eu não perguntei com quem você é casado, eu perguntei quem é você. Veja que nós, a todo instante, nós estamos fazendo identificações. Nós nos identificamos com os nossos pensamentos, nós nos identificamos com os nossos sentimentos, nós criamos identificações. E essas identificações que nós criamos, elas são impermanentes. A única coisa permanente que nós temos é a essência que nós temos dentro de nós, a essência divina, que nós nos distanciamos cada vez mais delas, de acordo com as circunstâncias que nós vivemos no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, e nos hospitais, e assim nós vamos criando essas identidades e nos esquecemos de quem somos nós. Porque o quem é você transcende qualquer ideia que nós fazemos de espaço, de tempo, de causa e de efeito. A essência da consciência, ela é imortal. É ela quem testemunha todas as situações de vida que nós temos. É ela, a nossa consciência, a nossa essência, fragmento de uma divindade, é que nós temos que nos aproximar. Porque é aí, se nós criarmos essa identificação com essa essência, talvez nós criaremos mais estados de felicidades duradouros. Talvez aí esteja o segredo realmente do que é ser feliz. Nós procurarmos dar uma maior presença ao momento presente, trazer a consciência, a atenção plena a tudo que nós fazemos. Talvez aí esteja realmente o segredo do que seria essa tal felicidade. Longe ainda da compreensão que esses cientistas trouxeram, na compreensão da felicidade, mas eles trouxeram algo que vale a pena a gente refletir sim, sobre as situações da vida, sobre a carga genética que nós trazemos e as nossas escolhas. Se nós procurarmos, além das escolhas para pessoal, fazer escolhas em benefício de outros também, nós vamos perpetuando cada vez mais esses estados de felicidade, perpetuando os nossos circuitos cerebrais das emoções positivas. Não vou me estender mais, já ultrapassei um pouquinho do tempo que eu tinha programado, que eu gosto de falar sobre isso. Vou disponibilizar o vídeo para quem queira assistir depois e refletir, e vou ficar aqui um pouco conversando com vocês, caso vocês tenham interesse,
no chat aqui disponibilizado. Tenham todos uma excelente noite, uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. E obrigado pela presença de todos vocês. Foi um prazer e uma satisfação que me trouxe felicidade de estar aqui conversando com vocês. Um abraço carinhoso a todos vocês.